Hoje, 9 de dezembro de 2019, a Adamantina inaugura oficialmente o CIS, Centro Integrado de Saúde. Eu vou conversar com o deputado federal Henrico Mizasi. Deputado, mais uma batalha vencida. Graças a Deus, foi uma batalha de bastante tempo e bastante conjunção, confluência de esforços de muitas pessoas, porque se estabeleceu um problema no governo federal, no Brasil inteiro, que foi a criação de algumas centenas de UPAs que cujos municípios que as receberam não tinha condição financeira de custear o funcionamento de uma UPA, que de fato é caríssimo, né? E então foram construídos prédios e ficaram inutilizados, né? Num baita de um desperdício de dinheiro público. Só que também não tinha uma saída jurídica para o que fazer com esses prédios. E foi isso que nós conseguimos construir através de uma ideia que surgiu em Dracena, em 2017. É uma ideia ousada, porque tinha que convencer todo o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, e chegar até o convencimento do Presidente da República para fazer uma política de permitir a readequação das UPAs em policlínicas, em centros integrados de saúde. E foi isso que nós fizemos. Esse ano todo a gente marcou presença dia sim lá no Ministério da Saúde para fazer com que o ministro assinasse a portaria que permitiu essa readequação. Houve um problema a mais a ser superado, que foi quando a gente percebeu que o órgão, o conselho que era responsável por assinar a readequação tinha sido extinto no começo do ano, então ninguém sabia quem que podia fazer o que a gente queria fazer. Queriam fazer, mas não sabia quem podia fazer o que queria fazer. E aí a gente encontrou uma outra saída, que foi trazer para o secretário executivo do Ministério essa competência. Então foi um processo que fomos encontrando alguns obstáculos, mas graças a Deus, com perseverança e com a união de muito esforço, o deputado Reinaldo aqui fazendo uma parte técnica também, o pessoal de Dracena, aqui de Adamantina, o prefeito Márcio Cardim, que foi lá junto com o reitor da FAI, o Dr. Paulo, e ficou no Ministério da Saúde plantado também. Tem que reconhecer o trabalho e o esforço deles. Enfim, graças a Deus é uma alegria muito grande, porque no final das contas, no final do dia, é um melhor atendimento para a população, é uma melhor destinação dos recursos públicos, que é o objetivo do nosso trabalho. Então é um dia de comemorar muito, de muita alegria. Deputado, esse modelo passa a valer para todo o Brasil. O senhor tem ideia de quantos municípios estão nessa situação, com o prédio parado, só aguardando agora que já entrou em vigor, porque passa a entrar em vigor, né, esse modelo, para que seja feito alguma coisa para um melhor aproveitamento do prédio? Olha, eu não quero cravar um número, mas o número que eu tenho na minha cabeça, muita coisa passando na cabeça, né? Mas era de 150, se eu não me engano. Inclusive tinha um lá que é o líder do governo, Fernando Bezerra, no Senado, líder do governo no Senado, tinha um na cidade dele que ele também estava fazendo pressão, e a saída que nós encontramos serviu para ele também. Então, se eu não me engano, são 150, mas posso estar enganado nesse dado. O fato é que essa saída que foi encontrada em Adamantina e em Dracena está servindo de paradigma para resolver o problema no Brasil inteiro, nessas UPAs que foram criadas em municípios que não estão com condição de custeá-las. Bom, é um trabalho que permite efetivamente o aproveitamento do dinheiro público, um serviço melhor à população, e parabéns para vocês. Agora eu lhe pergunto, o que tem de pendente hoje? Você fala assim, olha, antes de terminar 2019, na nossa pauta lá em Brasília, nós temos que acelerar para fechar o ano bem. Do ponto de vista legislativo? No fundo tem mais essa semana agora e a próxima. São 2 semanas e já acabou o ano. Nessa semana, a Câmara quer votar o novo marco legal do saneamento básico. Foi um trabalho que eu sou presidente da Frente Parlamentar do Saneamento, foi um trabalho que esse ano inteiro eu trabalhei. A gente quer concluir nessa semana, hoje inclusive, hoje segunda-feira à noite está pautado para votar, que é uma nova regulação para o setor de saneamento básico no Brasil, porque hoje a gente tem 50% da população quase que não tem acesso a esgoto, e mais ou menos umas 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada nas suas casas. Essa realidade precisa mudar. A gente precisa de investimento da ordem de 600 bilhões de reais para isso. A gente precisa criar uma regulação que permita segurança jurídica suficiente para o capital
privado querer investir, ainda que com uma regulação para trabalhar pelo bem comum, com tarifas controladas, respeitando a modicidade tarifária e tudo mais, mas que tenha esse dinheiro precisa vir de algum lugar, e o Estado brasileiro está passando por um momento em que ele não tem condição de fornecer isso. Então a gente espera nessa semana votar o novo marco do saneamento. Na semana passada a gente aprovou o pacote anticrime, que foi um trabalho desse ano inteiro. Tiraram algumas coisas que estavam no pacote originário, aquela questão da prisão em segunda instância, que vai vir por uma PEC no ano que vem. Foi retirada o plea bargain, que é uma coisa lá dos Estados Unidos. Mas ficou um grande instrumento jurídico para combater a criminalidade no país. E na última semana, pela lei, pela Constituição, precisa ser aprovada a lei orçamentária anual do ano que vem, que a gente vai lutar para que não haja o aumento que está sendo previsto no fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele tem uma racionalidade de existir, para que ele permite que o poder econômico não tenha tanta exclusiva influência no financiamento das eleições, mas não cabe no momento em que a gente está fazendo um esforço fiscal, fazendo reforma da Previdência, reforma administrativa para diminuir os custos da máquina pública, a gente aumentar os recursos destinados ao fundo eleitoral. Então, esse ponto mais polêmico que está tocando, a gente vai tentar lutar contra, não sei se vai dar, porque é uma questão que envolve muito um senso até de sobrevivência, às vezes, de muitos parlamentares, que eu entendo, mas eu acho que não é o momento. Então são essas duas coisas, saneamento e lei orçamentária. Certo, e o Brasil para 2020, o que o senhor espera? Eu espero que a gente comece a resgatar um crescimento econômico sustentável, que não seja uma quimera, uma ilusão, uma coisa superficial e artificial, mas que seja construída a partir das condições permanentes para a gente desenvolver, gerar emprego, acabar com esses 15 milhões de desempregados que nós temos, esses mais outros 15, 20 milhões de informais, essas famílias que hoje aumentaram em pobreza, em extrema pobreza. Esse tem que ser o foco do nosso trabalho. Isso só vai ser feito se a gente criar condições no país para que empresas venham para cá, investimentos venham para cá, o Estado se recupere e tenha potência fiscal para investir em infraestrutura, investir numa agenda social, em programas sociais, e para isso a gente precisa ainda fazer a reforma administrativa, precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos sistematizar melhor os programas sociais que nós temos, porque a gente focaliza mal e acaba perdendo dinheiro que poderia ser melhor aplicado. E a gente precisa ter um projeto nacional consistente de educação, porque esse desenvolvimento a longo prazo se faz com instituições fortes de um lado e educação de outro. Então esse tem que ser o nosso objetivo para 2020. Mas eu estou com muita esperança, porque eu vejo o governo agora começando as abóboras a se ordenarem no caminhão, as coisas começam a se ajeitar, e a Câmara está com muita vontade de recuperar a credibilidade perante a população, aprovando essas pautas importantes, que são polêmicas às vezes, tem divergência, mas no final do dia a gente precisa encontrar um consenso para fazer o país avançar. Bom, para encerrar, a sua mensagem de Natal. Nós precisamos, esse final de ano, fazer uma retrospectiva do ano que se passou, pensar o ano que vem, mas principalmente viver aquilo que é a essência do Natal, A essência do Natal é o nascimento de Nosso Senhor, e tudo que ele implica, e que nós não nos esqueçamos nesse Natal da suprema realidade que ele é, e não nos apeguemos às coisas superficiais, às festas e tudo mais, mas que seja um momento de reflexão e de criar uma consciência que Jesus veio trazer para nós, de que nós precisamos construir aqui no país e no mundo unidade, precisamos mediar as nossas relações através do amor e precisamos valorizar principalmente a nossa família. Esse foi o nosso querido deputado Henrico Missassi, diretamente aqui de Adamantina. Reportagem Erivaldo Lopes para o site Clicar.